memória é fundamental para que uma pessoa, um grupo social ou um país inteiro consiga ter uma base para poder existir de identidade. Sem memória, eu não tenho passado, eu não tenho sobre o que agrupar, não tenho sobre o que congregar, não tenho sobre o que falar, porque a memória constitui uma parte importante dessa memória. No século XIX, acreditava-se, especialmente os positivistas, que a memória era recuperar as coisas tal como elas tinham ocorrido. Acreditava-se que os fatos históricos eram muito objetivos e podiam ser restaurados inteiramente destituídos de qualquer interpretação subjetiva, ou seja, uma interpretação pessoal. Hoje nós achamos que a memória é um processo de construção, hoje nós achamos que a memória é muito mais ampla do que apenas um fato, um dado diplomático ou político. Hoje os historiadores trabalham com um conceito muito ampliado de memória e sabemos que os fatos, somados à nossa interpretação contemporânea, vão elaborando uma memória social, uma memória histórica. Mas acima de tudo, especialmente no Brasil, nós temos uma memória em risco. Museus pegam fogo, bibliotecas são abandonadas. Se nós não tivermos memória, não temos como constituir de fato uma nação. Uma nação é feita por um acordo amplo de memória sobre eventos, conceitos, datas e valores que trazem à tona a nossa diversidade, inclusive trazem à tona a nossa violência, para que a gente possa, em algum momento, trabalhar sobre ela ou diminuí-la. É um grande dano à nação quando um museu fica incendiado. É uma perda gigantesca para uma nação um museu fechado. É absolutamente impensável que as bibliotecas não recebam muita ajuda, que as pessoas não tenham acesso às fontes que garantem essa memória. Um país sem memória, um país sem tradição de memória é fácil de ser conquistado, é fácil de ser dominado, como aparece em romances contra totalitarismos, por exemplo, 1984, George Orwell. Ele fala exatamente de um Estado que apaga a memória, que deixa de pensar na memória ou muda a memória do passado livremente. A nossa memória é fundamental. A memória é sobre aquilo que nos constituiu como a escravidão que marca o Brasil. A memória é sobre os nossos grupos indígenas. A memória é sobre as nossas produções culturais. A memória é sobre as mulheres. A memória é sobre todos aqueles que constituem esta rica, variada, mestiça e cheia de contradições sociedade brasileira. Quando eu abandono a memória, quando eu não faço da memória um local vivo e orgânico, do qual a nação possa debater incessantemente o que ela quer, o que ela é, para onde ela vai, quais são os seus valores, eu de fato enfraqueço a nação. Uma boa nação tem uma boa memória, uma memória não tida como apenas guardar as datas significativas ou os vultos quase sempre de homens brancos de grande poder, mas uma memória variada que ao lado desses homens brancos de grande poder tenha também os milhões e milhões de negros, da situação da mulher e de todas as pessoas que formam essa rica nação. A memória é fundamental. Não é uma tarefa só de historiadores, ainda que os historiadores sejam os profissionais de uma memória específica, a memória histórica. É uma tarefa de todos nós. Se a sua família não tiver memória, se o seu filho não tiver memória de quem são seus pais e seus avós, se não houver algo que mostre que essa família tem uma identidade, é muito mais fácil separá-la. A memória constitui a força de um grupo e constitui a capacidade de um grupo de se manter unido em meio, inclusive, a um debate sobre suas contradições. A memória é fundamental. É preciso reabrir à população todo e qualquer espaço que tenha um significado para que as pessoas possam, de novo, incorporar a sua memória, debatê-la, reinventá-la, recriá-la, porque toda memória é orgânica. E se não tivermos esses espaços, essas bibliotecas e essas fontes, sobre o que falaremos? Memória, perdê-la é o início da morte de uma pessoa e de um